Nós temos estudado Josué desde fevereiro, capítulo por capítulo, versículo quase por versículo, através deste livro incrível. E eu confesso que essa série tem sido uma das séries mais interessantes para mim, porque quando eu pensei em até pregar essa série, eu pensei, cara, não sei se isso vai dar certo, porque é um livro que não é muito conhecido, talvez como criança você ouvia um pouco sobre Jericó, mas além disso, ninguém prega sobre Josué, né? Mas vamos embora, porque eu achei bem interessante este livro, e eu posso dizer, após de quase 3 meses pregando neste livro, eu acho que tem sido quase minha série favorita para pregar, porque eu acho que tem tanta coisa aplicável para cada um de nós. Talvez vocês possam perguntar, por que nós estamos, inclusive, estudando esse livro que é não muito conhecido, do Velho Testamento? E veja bem, nós não estamos estudando Josué apenas para nos encorajar a ser fortes e corajosos, enquanto isso é importante. Nós não estamos estudando Josué simplesmente para nos ensinar princípios sobre liderança, enquanto isso é importante. Estamos estudando Josué porque esse livro, na verdade, nos aponta para Jesus. Nos aponta para o Evangelho. Esse livro nos mostra a nossa necessidade de Cristo, porque em Deus a gente pode perceber muita coisa aqui. Primeiro, como a gente lê em capítulo 1, que Ele nunca vai nos deixar, nem vai nos abandonar, né? E Ele nos lembra também, nesse livro, nos lembra a nossa vitória, que a gente sempre tem em Cristo. O fato que Ele é sempre presente, né? A presença de Cristo que até habita em cada um de nós que tem relacionamento pessoal com Cristo através do Espírito Santo. Então, tudo que a gente tem aprendido ao longo desses últimos 3 meses, eu acho que é muito importante para a vida da nossa igreja relativamente nova. Mas o que a gente vai ver aqui é sem Deus, sem confiança em Deus, as coisas começaram a desmoronar. E agora, há algumas semanas, conversávamos também sobre a maravilhosa batalha de Jericó, 2 semanas atrás. Como Josué levou seus homens e andaram pela muralha da cidade por 7 dias. Eles não usaram, vamos dizer, as armas, ou melhor, as armas do mundo, mas usaram realmente as armas de Deus. Deus falou, tem que fazer o seguinte, vai lá 7 vezes, e no 7º dia tem que levar aquelas trombetas, tem que gritar e realmente a cidade vai cair. É exatamente o que aconteceu. Os homens de Josué entraram na cidade, depois foram vitoriosos, mas eu não sei se você prestou muita atenção, mas no capítulo 6 tem um versículo bem interessante. Havia um comando muito importante que Deus deu ao povo de Josué com respeito a Jericó. Versículo 18. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Agora, quais são essas coisas consagradas, né? As coisas consagradas eram todos os artigos, tesouros, da cidade de Jericó, que foram postos de lado após de sua destruição. E essas coisas não deveriam ser mantidas. Tenha isso em mente enquanto nós estamos lendo o capítulo 7 aqui. Porque aqui está o que a gente vai ver hoje. Você pode pensar, esse princípio que a gente vai aprender hoje, você pode pensar que o que você faz em segredo, ninguém sabe, mas Deus sabe. Você pode pensar que o que você faz em segredo não afeta os outros, mas afeta os outros. Esta é a lição do capítulo 7 de Josué. Esta é a lição do pecado de Acã. Vamos ler juntos então, começando no versículo 1. Ok? Vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus. E hoje eu tenho um convidado especial que vai ler a palavra de Deus para nós, porque é muito longo essa passagem. Eu pedi meu amigo Leo ler essa passagem para nós hoje à noite. Mais uma vez, Josué 7, começando no versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá,
da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça.
E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém. A palavra do nosso Senhor. Amém? Vocês podem sentar. Obrigado, Leo. Como eu disse, você pode pensar que o que você faz em segredo ninguém sabe, mas Deus sabe. Você pode pensar que o que você faz em segredo não afeta as pessoas, mas afeta os outros. Hebreus capítulo 4, versículo 13 nos diz que nada está escondido de sua vista. Não há nada em toda a criação, não há nada em toda a criação que esteja escondido de Deus. A Bíblia diz que a Ele todos nós daremos conta, todos nós. Que é alguma coisa terrível e confortante no mesmo tempo, entendeu? Agora a pergunta para nós é, será que nós realmente acreditamos nisso? Ou nós pensamos que o que nós fazemos, o que nós sentimos, o que nós tratamos, para onde nós vamos, está escondido dos outros, está escondido de Deus. A história de Acã é a história de uma mentira muito poderosa. A mentira é que nós sabemos melhor do que Deus o que é melhor para a nossa própria alma. Você vê, a cidade de Jericó estava impregnada de paganismo. Estava mergulhado no demoníaco. Eles acreditavam que os demônios eram Deus. Todos os tesouros, todas as coisas dedicadas da cidade foram usadas em sua adoração de demônios. É por isso que Deus disse, quando você entrar naquela cidade, você deve destruir tudo. Não tem nada a ver com as coisas consagradas. Agora você pode pensar, isso é meio louco, né? Quando você está em uma guerra e você ganha, será que você não tem todo o direito de ter todo o ouro e o prata e tudo e mais? Mas aos olhos de Deus, esses itens eram repreensíveis. Em Deuteronomy, não sei como dizer em português, 7, nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobiçam a prata e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levam coisa alguma que seja detestável para dentro da casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Então, eles não brincavam naquela época, estão me entendendo? Deus deu um comando para todo mundo e todo mundo precisava responder, precisava obedecer. Foi claro para o povo de Deus, o povo de Israel, que o que Acã fez foi errado, né? A ira de Deus também foi despertada pela idolatria daquela cidade. Agora, isso não é apenas alguma coisa que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Paulo também disse isso para a igreja em Corinto, né? Tenha cuidado com o que você se envolve. Nós lemos em 1 Coríntios 10, os sacrifícios de pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. E não quero que vocês sejam participantes de demônios. Então Deus levou muito a sério o pecado de Acã, porque as coisas devotadas faziam parte de uma cultura que estava imersa na adoração pagã. Você pode não pensar, talvez você não tenha pensado desta maneira, mas todas as religiões do mundo, não cristãos, são idólatras.
Todos. A Bíblia diz isso. E, de fato, toda a atividade espiritual, presta atenção, toda a atividade espiritual que não é direcionada ao único e verdadeiro Deus, não é simplesmente que as pessoas simplesmente estão sacrificando as invenções de suas imaginações, mas elas estão sacrificando e oferecendo sua adoração aos demônios. E isso que a Bíblia ensina. Então não pensa que outras religiões são mais ou menos só mais uma opção, que todos os caminhos chegam a um mesmo Deus. Porque muito crente até acredita em alguma forma de universalismo, mas não é a verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que qualquer outra religião que não está embaixo Deus, que não está adorando a verdadeiro único Deus, você está sacrificando, oferecendo para demônios no mundo espiritual. Agora aqui está a parte ainda mais difícil. Imagina que você é Josué. Você não sabia por que você perdeu essa batalha. Eu sei que essa passagem foi bem longa, então eu vou tentar explicar. Eu acho que a maioria de nós prestava atenção, né? Mas basicamente tinha uma cidade aí e basicamente o povo, o exército de Josué foi para lá, mas eles somente levaram 2 a 3 mil homens, tinham muito mais homens, porque eles achavam que seria muito mais fácil do que conquistar a cidade de Jericó, porque a cidade de Ai foi muito pequenininha, né? Mas eles realmente perderam por causa do pecado de Acã. Então, Josué não sabia porque seu exército perdeu a batalha, ele não sabia porque 36 homens morreram, ele não sabia quem desobedeceu, ele não sabia onde estava o pecado em seu acampamento, ele não sabia que Acã tomou dos itens consagrados, ele não tinha ideia de tudo isso, né? E o que nós vemos em versículo 1 é uma palavra muito importante, mas. Versículo 1, mas. O primeiro verso aqui configura toda a situação. A tragédia está prestes para acontecer. E vemos em versículo 1, antes de qualquer coisa acontecer, que Deus nos diz que o povo de Josué foi infiel. Da mesma forma, no capítulo 6, se você prestava atenção algumas semanas atrás, já no versículo 1, Deus está dizendo que você vai ganhar em Jericó. Você vai ganhar. Aqui ele está dizendo já no versículo 1, você vai perder. Que as ações de um homem poderiam ter um impacto tão devastador em centenas de milhares de pessoas, é difícil para nós entendermos. O campo se tornou impuro aos olhos de Deus devido à desobediência de Acã. Agora imagina que você é Josué. Você não sabe o que está acontecendo. Você só sabe que o que deveria ter sido uma batalha fácil sobre uma cidade menor foi perdido. 36 homens, talvez você está pensando, esteja pensando, para a Bíblia isso não é muita gente, mas tem que entender, eles não têm perdido nenhuma batalha até este ponto em Canaã. Então você tem 36 homens morridos, que morreram, 36 famílias chorando e chorando, você sabe que tem pecado no acampamento e você não sabe quem é responsável. E o que Josué fez? Rasgou suas roupas, né? O que eles fizeram naquela época? Rasgou suas roupas. Ele não conseguia entender por que parecia que Deus o tinha abandonado. Então sua resposta foi uma mistura de dor, de perplexidade, até um pouco de acusação para Deus. Foi bem interessante. Por que, Deus, você deixou isso acontecer? Nós estaríamos melhor no lugar onde nós estávamos. Parece alguma coisa familiar. Como o povo fez isso antes também, né? Sempre o povo de Deus estava meio... vamos voltar para
Para onde? Para a escravidão. Lembra? Nós estaríamos melhor no lugar onde nós estávamos. Agora nós somos desonrados. Nossos inimigos vão usar isso para nos destruir completamente. E o que vai acontecer com o seu nome, Deus? Tentando dizer para Deus, Deus, você não está preocupado sobre o seu nome? Josué estava tentando misturar tudo de uma forma para reclamar e também ganhar a atenção de Deus, mas com muita falta de fé. É mesmo Deus que ajudou todo esse povo a passar para esse rio Jordão, mesmo Deus que ajudaram eles a conquistar Jericó recentemente, Ele completamente esqueceu tudo isso por causa de uma batalha que eles perderam. Não podemos ter certeza, mas é possível que a autoconfiança de Josué até este ponto não ajudasse muito. Ele não se aproximou da batalha com Ai em oração. Ele não consultou o Senhor. Talvez isso tivesse feito a diferença se ele tivesse feito isso, né? Mas finalmente Josué se submete a Deus e o processo de identificar o que acontece, o que aconteceu, é realizado. Então, Deus responde a Josué: levanta-te do chão, Israel pecou contra mim. Se você quiser a minha presença, se você quiser que meu poder lute por você, terá que tomar medidas para se livrar desses objetos. Agora vamos fazer uma pausa por um momento. Porque o que está prestes a acontecer é muito difícil. Eu não sei se você estava prestando muita atenção, mas lendo este texto é bem difícil, né? O cara pecou, no fim todo mundo está jogando pedras, né? Joando, sei lá. Obrigado, é a palavra bem difícil, né? E depois queimaram uma família, basicamente, né? É brabo, é sinistro. Esse povo de Deus, né? É difícil ler essa história. É difícil ver a graça e a misericórdia de Deus em tudo isso. Mas tem que entender que nos ombros de Josué e também esse pecado, ele impactou mais que 1 milhão de pessoas. Centenas de milhares de pessoas foram impactadas por causa do pecado de um homem. O pecado, e o que é mais constrangedor também, é o processo de identificar o cara que fez isso. É muito difícil ver isso. Seu pecado oculto afetou toda a nação de Israel. Eu pensei essa semana, quantas vezes pode ser que aquela sensação de distância de Deus de nós é um resultado de muitos pecados ocultos em nosso meio? Poderia ser que tenhamos tolerado esse tipo de comportamento. Será que nós temos corações endurecidos? Será que achamos que ninguém vai saber o que nós fazemos em segredo? A verdade é esta: o pecado não arrependido sufoca, desliga o fluxo de bênçãos de Deus, paralisa, imobiliza, estrangula o corpo de Cristo. Então, Deus basicamente diz: traga todas as tribos de Israel da minha frente. Vamos descobrir, vamos revelar quem é culpado. Então, eles vão das tribos aos clãs, as famílias aos clãs, até que eles acharam a pessoa que fez isso. E eu me pergunto também, enquanto eu estou observando esse processo se desenrolar, Acã, por que ele não pensou em arrepender? Imagina, tem 12 tribos lá, esse processo, né? 12 tribos, vamos escolher um. Agora a gente tem uma tribo aqui, né? Uma tribo, português, uma tribo, mas tudo bem. Múltiplos clãs, ok? Dentro dessa tribo, até que eles têm um clã, ok? Dentro dessa clã, nós temos múltiplas famílias, né? Até que eles identificaram uma família
Dentro dessa família, eles têm vários homens, porque é uma família grande, até eles identificaram um homem, Acã. Foi ele. Talvez ele pudesse ter parado o processo mais cedo, dizendo, eu sou o homem. Eu sou o homem. Fui eu. Quem sabe, talvez Deus até teria ter mais misericórdia sobre a vida dele. Quem sabe? Não, Acã tinha vários erros. Seu primeiro erro foi dar um segundo olhar para o espólio. Da mesma forma que um homem dá um segundo ou terceiro olhar para uma mulher atraente. Algo que não pertencia a ele desejava. Seu segundo erro foi cobiçar. Ele estava imaginando em seu coração como seria possuir todo esse tesouro. Seu terceiro erro foi acreditar. Uou. Bem pentecostal hoje, né? Brincando, gente. Não tem nenhum problema com isso, tá bom? Que poderia esconder seu pecado do povo e de Deus. Três erros, ok? Três erros. Mas ele esperou até o fim para confessar. Eu não sei porquê. Ele queria que todo esse processo acontecesse. Quando finalmente confessou, sua execução foi rápida. E um memorial de pedras foi colocado no lugar onde ele morreu para lembrar a todos do seu pecado. E que exatamente ele confessou? Versículo 21. Quando vi na pelagem uma bela túnica de Babilônia, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, pesando 50 ciclos, eu os cobicei e eu os tomei. Acã admitiu, eu vi, eu cobicei e eu levei aquela coisa, né? Pensa nisso por um momento. Eu vi, cobicei, levei. Quem mais deu um segundo olhar, cobiçou e depois tentou esconder o seu pecado? Quem? Eva, né? Foi Eva que tentou cobrir seu pecado, fugir e se esconder. A história de Eva não é diferente. Ela viu, né? Ou melhor, vamos dizer que eu sou Eva. Eu vi que o fruto era bom, eu desejei o fruto, eu tomei do fruto. O pecado de Eva foi um protótipo de quase todos os pecados que seguem. Todos os pecados que se seguem. Nós fazemos a mesma coisa. Por isso eu acho que os 10 mandamentos terminam com o mandamento 10, né? O 10º mandamento que basicamente não cobiçarás, né? Por quê? Porque nós temos toda a tendência de fazer isso. Eva fez isso, Acã fez isso. Foi Eva que tentou cobrir seu pecado, fugir, se esconder. A gente faz a mesma coisa, quer se trate de cobiçar uma casa, dinheiro, uma posição, uma relação, uma mulher, um homem. Todos nós fazemos a mesma coisa. Vemos algo que parece bom, desejamos aquela coisa, tomamos aquela coisa, mesmo quando Deus nos manda não fazer. E nós pensamos ainda mais que Ele não vê. Mas sabemos, como a Bíblia diz, que nada está escondido da vista de Deus. Assim como o Senhor descobriu o pecado de Adão e Eva, assim como Ele descobriu o pecado de Acã, Ele conhece, Ele descobre nosso pecado. A Bíblia diz que todas as coisas, fala todas as coisas, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem devemos dar conta. É por isso que nossos olhos são uma janela para as nossas almas. Tenha cuidado com o que você vê. A maior parte do nosso pecado está relacionado com o que nós vemos. A maneira de guardar seu coração é através dos seus olhos.
São os olhos que despertam a cobiça. O que a Eva e a Cã esqueceram? Eles esqueceram quem é Deus. Isso que o pecado faz. O pecado desperta a tipo de amnésia espiritual. Acã não acreditava que a proibição de Deus fosse para seu próprio bem. E toda a nação de Israel sofreu como resultado. Agora imagina as famílias lá, né? As esposas de 36 homens chorando. Os filhos, né? Meninos e meninas de 36 famílias que perderam seu pai. Você pode dizer que pecado não tem consequências, mas nunca subestime a quantidade de dano que uma pessoa pode fazer fora da vontade de Deus. E ao longo da história da humanidade, a gente pode perceber isso, né? Pensa nisso, inclusive, ao longo da história bíblica. A desobediência de Abraão quase custou ele, a esposa dele, a vida dele. A desobediência de Davi ao fazer um censo não autorizado levou à morte de 70,000 pessoas. A recusa de Jonas em obedecer a Deus quase afundou um navio. No Novo Testamento também, o Paulo lembrou a igreja em Corinto para disciplinar o homem desobediente em comunhão, porque ele estava contaminando a igreja inteira. O nome Acã, na língua original, significa, acredita nisso, problema. Ele era o homem que perturbou o Israel. Por causa de Acã, Israel perdeu a batalha. Foi a única derrota militar em todas as batalhas, como eu falei, em Canaã. Por causa do pecado dele, todo mundo foi afetado. Né? Porque eles eram um só povo no Senhor. Eles eram um só povo no Senhor. Qualquer um que desobedeceu a Deus contaminou todo o acampamento. E isso afetou sua relação com Deus e com os outros. Deixe-me colocar isso desta forma. Quando a gente estava nesse retiro, a gente jogou futebol, ok? A gente jogou soccer, futebol. E na minha vida eu joguei menos que 10 vezes. De verdade. Alguns irmãos estão dizendo, você é bom para 10 vezes, e depois, cara, era horrível, né? Mas tudo bem. Não pode mentir, né? Sou péssimo, né? Como vocês sabem, já falei sobre isso algumas vezes, né? Eles me deram um quadro, né? No campo que é bem específico que eu não posso passar, né? Se eu passo, cara, eles ficam bravos comigo, né? Mas fazer o quê? Então, qualquer que seja o time que me colocar com eles, vai sofrer um pouco. Porque eu sou péssimo. Todos nós sofremos quando alguém na nossa equipe não está à altura, não está combinando, não está com performance, com desempenho. Há um elemento coletivo para a nossa comunidade de fé que quando um membro sofre, todos nós sofremos, entendeu? Quando uma pessoa peca, todos nós colhemos, em algum sentido, as consequências desse pecado. Eu não estou ensinando que pecado é completamente comunal, né? Mas tem um elemento comunitário de pecado. Não acho difícil para nós entendermos isso num país como o Brasil, onde nós vemos um impacto diariamente ou diária, duradoura de tanta corrupção. E não é difícil, não precisa fazer uma analogia, a gente vive isso. Infelizmente, todos nós colhemos o que alguns semearam. Uma pessoa pode ferir claramente um time inteiro. Até mesmo nossos próprios corpos são assim. Eu, no dia próximo, depois eu joguei, né? E eu estou falando com alguém que malha um pouco, corre um pouco, mas eu fui dolorido, né? Até naquela WhatsApp de homens, né? Todo mundo estava mostrando o remédio que ele estava usando no dia seguinte, né?
Mas se uma parte do meu corpo está doendo, todo o resto do meu corpo percebe, né? Cada parte do nosso corpo precisa funcionar bem. Se uma parte não funciona, você vai saber. A igreja local não é diferente. Não podemos ignorar o efeito comunitário do pecado. O povo de Deus hoje é um só corpo em Cristo. Nós pertencemos uns aos outros, precisamos uns aos outros. Qualquer fraqueza, infecção, na parte do corpo humano contribui para a fraqueza e infecção da outra parte. Nós lemos em 1 Coríntios 12, se uma parte sofre, cada parte sofre com ele. Se uma parte é honrada, cada parte se alegra com ela. Nenhum cristão individual pode pecar no longo prazo sem afetar uma outra pessoa, sem afetar eventualmente talvez a igreja. Nenhum filho de Deus pode ficar frio em sua vida espiritual sem diminuir a temperatura de todos ao seu redor. Então, o pecado de Acã, o pecado oculto dele, afetou toda a sua comunidade. Na mesma forma, nosso pecado oculto também afeta toda a nossa comunidade. Isso é difícil para nós entender um pouquinho, porque nós, no Ocidente, promovemos e nos orgulhamos do nosso individualismo áspero. Dizemos, todo homem é dono de si mesmo, todo homem por si. Mas culturas e sociedades ao longo dos tempos compreenderam fundamentalmente que as pessoas deveriam ser vistos não apenas como indivíduos, mas também como uma comunidade, parte de uma sociedade. O pecado de Acã foi visto como um pecado de toda uma nação, não apenas o pecado de uma pessoa. Agora, você pode pensar que isso é simplesmente uma coisa no Antigo Testamento que não tem tanto a ver conosco, né? Mas deixe-me lembrar você do Romanos capítulo 5. O que Paulo disse: quando Adão caiu, o pecado veio a todos. Houve um impacto cooperativo do pecado de Adão. Agora você pode dizer, isso não parece justo, mas deixe-me também lembrar você de algumas boas notícias. Paulo também disse que Jesus, quando ele estava pendurado na cruz, né, morreu por todos, não diferente do pecado de Adão que impactou todos nós coletivamente. Por causa da desobediência de isso é importante aqui. Por causa da desobediência de muitos eram pecadores. Assim como a obediência de Jesus, muitos que somos nós, serão feitos justos. Essa é uma ótima notícia. Então, se nós incomodamos com a morte de Acã e com a destruição de tudo que ele tinha, precisamos nos lembrar do que nosso pecado causou a nosso Senhor e Salvador. O pecado de Acã nos aponta para a glória do Evangelho. Nós merecemos estar sob a pilha de pedras por causa do nosso pecado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa de seu grande amor, mesmo quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos fez vivos junto com Cristo. Pela graça fomos salvos, Ele nos levantou e nos sentou com Ele nos lugares celestiais. Esta é uma boa notícia. Então, Acã confessa e tudo muda. Tudo muda com confissão. Tudo muda com arrependimento. E o que aconteceu? O Senhor fala de novo para Josué em capítulo 8. A gente não vai ler isso, mas basicamente, se você ler capítulo 8, a gente vai ver que o plano de Deus funcionou perfeitamente. Eles foram vitoriosos e acabou. Qual a ponto para nós? Se você quiser experimentar as bênçãos em sua vida,
Se nós, como igreja, queremos experimentar mais de Deus juntos, devemos tratar o pecado com seriedade e amar Jesus de todo o coração. Porque o diabo vai te dizer que o que você faz em segredo, como eu falei, ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele vai dizer que não vai afetar os outros, mas afeta os outros. Esta é a lição do pecado de Acã. No final desta história, ficamos com uma simples pergunta. Você acredita ou não que os mandamentos de Deus são para o seu próprio bem? Você acredita que Deus está preocupado com seu bem-estar? Claro que Ele cuida de você. Claro que Ele está preocupado com você. Claro que Ele quer o melhor para você. Ele te criou. Ele conhece você melhor do que você se conhece. Muito melhor. Então a gente deve confessar o nosso pecado a Ele. A gente deve entregar nossa vida a Ele. E a gente vai ver Ele nos abençoando mais e mais e mais, enormemente. Enormemente. Graças a Deus que esse pecado não terminou em todo o povo de Israel, voltando para a escravidão. Mas essa história nos aponta para a glória do Evangelho. Nos aponta também o que aconteceu com Adão e Eva. E nos aponta também no que Jesus Cristo fez na cruz. Foi consumido, acabou. Por causa de Cristo, nós temos esperança. Nós temos esperança hoje à noite. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por Tua palavra. Sabemos que num lugar como esse, o Senhor, que nós temos pessoas aqui realmente tratando pecados bem secretos ao Senhor. Pecados que talvez eles acham que ninguém sabe. A minha preocupação hoje à noite, o Senhor, é que esses pecados podem orientar, guiar para aquela pessoa para alguma coisa ainda pior. O momento de confessar, o momento de se arrepender, é um momento precioso que Tu nos dá. Então hoje à noite, o Senhor, se a gente se encontra nessa situação, confessamos e arrependemos dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que Tu possa nos mostrar o caminho certo para fugir do pecado que talvez a gente tenha se engajado o Senhor em nossas vidas ao longo dessas últimas semanas, talvez até por anos. Nos ajuda, Senhor, a superar, nos ajuda a vencer, nos ajuda a conquistar pelo poder do Espírito. E mesmo se a gente cai de novo, Senhor, nos deixa cientes, Senhor, que Tu sempre está conosco, mesmo assim. Que Tua mão está conosco. Que Tu quer o melhor para nós. Com isso em mente, entregamos as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém.